Fala pessoal, meu nome é Reginaldo, mais uma vez aí, um segundo aí, terceiro vídeo do canal, né? Fazer uma rotina. É, Hoje o tema é meio livre, né? Não vi ali, mas eu decidi fazer um vídeo hoje para que mantenha a rotina, né, de gravação. E hoje eu decidi falar sobre o uso da IA, né? O uso da IA em projetos. Eu estou desenvolvendo projetos, eu estou usando as ferramentas de IA para agilizar, né? Como eu quero entregar rapidamente. Estou usando um projeto um Django, eu estou usando essas tecnologias, o Django REST para fazer lá do back-end. E estou usando plataformas. Eu fiz a base, né, o MVP, o produto lá, como se fosse uma apresentação rapidamente. Num dia, eu já levei ali um front-end com os dados mocados para o meu cliente. Aí o cliente avaliou, olhou ali, viu que precisava de algumas features novas, algumas funcionalidades. E para isso eu achei muito interessante a pessoa usar o Google, né, o Google IA Studio ou qualquer IDE com Codex, com o Cloud aí conectado para fazer pequenas demonstrações que você pode apresentar ao cliente, fazer o cliente ali usar e absorver ali as melhorias, né, features novas que o cliente lá é, pede para você alterar e depois você tratar aquele front-end como uma regra de negócio com as ideias que o seu cliente passou para você. Eu acredito que isso funciona muito bem, eu estou testando, né? Aí eu peguei ali o Django, Ref, com Postgres, com outras tecnologias, para fazer ali um produto, né? Que quando eu terminar, eu estipulei um prazo de 2 meses, né? Para entrega. E eu acredito que quando terminar, ainda de ali, vamos dizer, terminar ali a parte do back-end e entregar ali para o produto, para o cliente, ainda é o primeiro passo, né, da implementação. Que aí, quando eu implementar, né, com o cliente lá, ele vai usar e ter essa integração contínua, né? Eu estava até estudando mais como eu poderia fazer isso, um versionamento, a questão de branches no GitHub, e eu vou trabalhar com a branch main, né, a principal, e a branch develop, que é a branch de desenvolvimento, né? E assim eu posso ter um desenvolvimento contínuo, que quando o cliente identificar algum bug ou alguma feature que ele deseja implementar, que eu continue no projeto. E assim eu acredito que vá, né, melhorando. E sobre a questão da IA, a questão da IA no desenvolvimento, na correção de bugs, na criação. Eu percebi que ela come muito tokens, né? Tokens e, tipo assim, a gente tem que, ao usar IA, ter muita responsabilidade no controle dela, né? E sempre não delegar coisas críticas a elas. E você primeiramente analisa o código, vê ali se realmente é necessária a IA, a correção, e para você não ficar perdendo tempo escrevendo código e tal, como não é um produto que eu vou estar estudando, né? Porque é diferente, né? Você desenvolver um projeto para estudo e um projeto para você entregar. Entregar você quer agilidade. Então eu acredito que a gente deve usar as ferramentas que a gente tem à disposição. E essa ferramenta IA, ela ajuda na questão de você não perder tempo procurando bugs, escrevendo código, que você pode delegar a máquinas, né? Você vai ter o pensamento mais de engenharia, questão de segurança, de como o projeto vai funcionar, de estrutura do projeto, e vem várias coisas que a gente tem que estudar para deixar o projeto seguro, né? Uma regra de negócio que não vai quebrar, que não seja frágil para invasões, que seja escalável ao mesmo tempo, né? E corrigindo essas coisas, porque aí ela nada mais é do que um gerador de probabilidades. Ela vê ali no código qual é a melhor probabilidade que se encaixa melhor, ela joga lá o código, ela não sabe se vai funcionar, então você vai ter que fazer o code review, vai ter um versionamento forte que você tem que fazer, porque é o risco dela colocar alguma coisa que possa quebrar seu sistema e você ter muita dificuldade ou até mesmo não conseguir mais ajeitar o seu código, caso você esteja fazendo de coisas usando a IA de uma maneira que não seja controlável, né? Então isso é um risco muito grande, né? E eu estava trabalhando, estava usando o Linear, né? O Linear que eu vou mostrar aqui para vocês. Abrir umas abas aqui só para a gente ver, né, as tecnologias que eu estou usando. Eu estou utilizando o Linear
que ele é como se fosse um app de controle de progresso, né? Como o Scrum, é, o Kanban, para fazer ali o controle das minhas fichas, dos books que eu vou ajeitando, porque eu estava tudo anotando um papelzinho que estava ficando muito cheio de anotação e tal. Então, como eu estou aqui no computador, eu já fiz uma conta, já conectei. E eu vi aqui que tinha como conectar, né, esses agentes, né? Que a nova onda da IA agora é você ter agentes, né? Como se fossem pessoas mesmo, que você delega lá uma coisa para refazer. Eu usava basicamente para fazer review de código, analisar se tinha algum, algum risco de segurança quando eu fazia alguma feature na ideia local. E como a ideia local eu estava usando um antigravidade, né, do Google, usando o Cloud 4.5. Só que houve uma questão muito grande nessas IAs. Elas consomem bastante tokens, né? E eu fiz o plano no Windsurf também, que era ainda que eu estava utilizando. Windsurf. E se você... Windsurf, essa ideia aqui. E se você não ter o controle de delegar coisas bem específicas para IA, ela vai consumir muito. E mesmo que você delegue, ela vai ter alguma coisa lá que vai consumir, porque elas ganham dinheiro com o consumo de tokens, né? E eu até agora não quero ir para pesquisar uma ideia que tenha a mensalidade sem ser por token, né? Eu acredito que deve ter, mas é complicado assim a gente delegar essas coisas para IA, porque se a gente fazer um projeto muito complicado, né? Um projeto ali, não, aliás, né? Um projeto, a gente começa lá um projeto, beleza? E esse projeto você vai delegando as coisas para a IA. A IA, querendo ou não, ela pode fazer ali o projeto com uma estrutura muito complicada que ainda você não alcançou com o seu nível de programação. Então vai ter coisa lá que você não vai mexer, né? Então é sempre bom você estar olhando ali o projeto e se perguntar, será que realmente eu sozinho consigo dar manutenção nesse código? É a fase que eu cheguei, que eu vou parar agora e vou estudar, analisar ali o que a IA fez até agora e ver, eu tenho que estudar isso aqui e tentar fazer features que eu consiga implementar eu mesmo e corrigir.